Amém, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Graças a Deus. Ainda de pé no nome de Jesus, eu gostaria de estar, antes de tudo, louvando a Deus pela vida desses santos de Deus, todo o departamento de casais aí que foram uma bênção ontem, uma potência. Que Deus possa estar abençoando aí a vida desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus, nosso irmão Jailson, nossa irmã Cristina, nossa irmã Fabiane, nosso irmão Célio. Louvar a Deus pela vida do pastor também, que acreditou na vida desses santos. E quando nós acreditamos, investimos, o resultado foi esse aí. Que Deus possa estar abençoando a vida desses homens, dessas mulheres de Deus. E agradecer e parabenizar todos os jovens também por ontem, pela quentinha de ontem. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês e possa estar retribuindo tudo aquilo que vocês fizeram ontem em prol deste ministério. Amém? Quantos estão alegres, digam aleluia. Glória a Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 2. O texto é fácil, simples, muito conhecido. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Os que acharam manifestam com amém bem forte. Graças a Deus. Vou olhando para não tomar o tempo. Amém. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram no telhado, num ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, abaixaram-se o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, disse-lhe Jesus ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Versículo 11. Eu te mando, levanta-te, toma teu leito e anda. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Oportunidade é esta, Deus, de permearmos a tua palavra. Não só, ó Deus, pelo prazer de pregar, mas o prazer e a oportunidade de adorar e glorificar o teu santo nome. Ó Deus, usa a minha vida, não permita em que momento algum nada venha a sair da minha carne, mas venha a sair direcionado pelo teu Espírito. Ó Deus, que o Senhor possa estar acertando o alvo nesta noite, e que o seu nome venha a ser glorificado. E as palmas louva ao Senhor. Senta dando glória. Meus amados, nós estamos muito alegres, apesar da canseira, estado físico meio que deplorado, mas Deus, ele tem sido bondoso, tem renovado as nossas forças, tem renovado as nossas alianças, e isso é bom. E acima de tudo, nos dado assim uma oportunidade de também falarmos um pouco da sua palavra. O texto, é claro, que lemos, é um texto conhecido. Eu particularmente, se não me falha a memória, eu acho que eu já preguei umas 2 vezes sobre essa passagem. É o interessante que Deus, ele sempre tem uma revelação diferente. Toda vez que nós nos deparamos com uma história, um texto vindo da palavra de Deus, Deus sempre abre um leque diferente daquilo em que Ele quer tratar com a igreja.
E é claro que é bem verdade você que é um leitor da palavra do Senhor e tem por hábito toda manhã, tarde ou noite ler a palavra do Senhor. Automaticamente Deus, Ele sempre revela algo novo da parte dele para as nossas vidas. Pois bem, esse texto, ou por que não dizer o Evangelho de Marcos, ele é conhecido como o Evangelho sinótico. Por quê? Por que sinótico? Porque narra uma sinopse. Tanto o Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de Mateus, ambos narram a mesma história, a mesma narrativa, porém, um completa o outro. Já João, ele não é sinótico. João, ele escreve para um povo diferente. Quando nós lemos todo o Novo Testamento, nós vamos entender que existem 4 classes de pessoas neste exato período aqui. Nós vamos se deparar com os judeus, nós vamos se deparar com os gregos, nós vamos se deparar com os romanos e com a igreja do Senhor. João, ele tem o privilégio, a oportunidade de escrever, de narrar a história para nós, igreja. Por isso João, ele vai narrar poucos milagres. Marcos, ele é o sinótico, mas um sinótico diferenciado, porque ele vai escrever para os romanos. E nós sabemos que os romanos, eles não é muito assíduos em leitura. Não é o perfil, o biotipo dos romanos. Tanto é que Marcos só vai descrever 16 capítulos, direcionado para os romanos. Quando Marcos vai falar para os romanos, ele não apresenta Jesus como Messias. Por quê? Porque Jailson ia ter um choque de autoridade entre os romanos e o povo de Deus. Porque para os romanos só existe um Senhor, e o Senhor se chamava César. E se Marcos viesse apresentar Jesus como Senhor, o evangelho nem chegava na porta, até porque o evangelho, ele era prioridade para o Senhor, e o poder predominante em Israel era o poder romano. Então Marcos, ele vai apresentar Jesus como servo, aquele que vem para servir. E bem disseste, o profeta Isaías, que ele iria vir sem beleza nenhuma, nem formosura, para que ninguém o desejava. Nenhuma beleza tinha sobre ele, mas o castigo que estava sobre ele, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E é interessante que quando nós começamos a ler este capítulo 1, Jesus exatamente, ele vem como servo. Jesus, ele vai para Cafarnaum. E o texto em que lemos vai falar que Jesus estava em casa. E existe, é claro, uma discussão teológica acerca desta casa. Alguns dizem que era do apóstolo Pedro, outros vão falar que era de Jesus. Mas quando nós lemos o capítulo 8 de Mateus, Jesus vai se mudar para Cafarnaum. Jesus, ele vai morar em Cafarnaum. Se ele foi morar em Cafarnaum, ele tinha uma casa em Cafarnaum. Porém, há uma divergência, um conflito. Por quê? Cafarnaum era uma terra de pescadores. Cafarnaum, embora sendo uma área marítima, mas era uma área de pescador. E todos nós sabemos que o apóstolo Pedro, ele era um pescador nato e andava naquela região. Então, eu não consigo nem discutir de quem pertencia a este lar. O fato é que Jesus estava na casa. E quando Jesus está na casa, tudo acontece. O interessante é que no primeiro dia em que ele passou para Cafarnaum, os milagres o qual ele realizou, aquilo deu a ele fama.
Aquilo deu a Jesus notoriedade em Cafarnaum. Aquilo fez dele um homem famoso. A história vai nos contar que a fama de Jesus em Cafarnaum, Jailson, era tamanha que Jesus, ele preferiu ficar no deserto. Jesus preferiu e deu preferência coabitar alguns períodos no deserto. Por quê? Porque a fama era tamanha. Onde Jesus estava, todos gostariam de estar com ele. Então Jesus prefere o deserto. É por isso que este deserto que eu estou enfrentando, e que este deserto que você está enfrentando, eu vos afirmo e confirmo que você não está sozinho neste deserto. Por quê? Porque Jesus está no deserto. A história vai nos contar que Jacó, uma certa vez, em Gênesis, logo no capítulo 37, 36, por aí, a história vai nos dizer que quando Jacó sai da casa do seu pai, a história vai nos dizer que ele pega um travesseiro e deita sobre o travesseiro e pega no sono. E no sonho que Jacó via, anjos subindo e descendo. Entenda bem, os anjos não estavam descendo, os anjos estavam subindo. E se eles estavam subindo, ele estava no deserto. E se está no deserto, tem vitória. Hoje tem vitória. Escute, a narrativa é assim. Deste ele vai falar dias depois. Dias depois, Jesus regressou para Cafarnaum. Ou seja, é muito interessante, vale a pena entendermos este capítulo 2 e o verso 1. Por quê? A Bíblia, ela está dizendo que dias depois, Carol, é uma forma de Deus cronometrar, de Deus colocar uma data, Carol, no acontecimento. Dias depois, Deus está dando um sinal que vai realizar algo. A data em que Deus esqueceu, eu estou aqui, Fabiano, ele vai para poder falar sobre este milagre, ele vai citar uma referência, ele vai falar dias depois. Quem não se lembra do profeta Isaías, antes do teu chamado, quando Deus resolve a se levantar do trono e escolher Isaías, então a história vai dizer, Deus, ele vai dar uma referência do teu milagre. Deus, ele deu uma referência a Isaías. E qual era a referência? Ele vai falar o ano em que morreu o rei Osias. Então a data do milagre, do chamado de Isaías, era o ano em que morreu o rei Osias. Um mês antes do meu casamento, me lembro bem, está muito fresco na memória, até porque eu ainda respiro isso, ainda sofro esta sequela de algo que aconteceu antes do meu casamento. Então a data que eu marco para gravar a data do meu casamento e poder dar um buquê de flores é a data que aconteceu uma situação ruim antes do meu casamento. Então todas as vezes que eu vou lembrar de uma coisa boa, eu preciso fazer uma inferência do passado. E com esse paralítico não é diferente. Jesus curou, Jesus foi desprezado, Jesus foi esquecido, mas quando chegou no milagre, ele diz, dias depois, já se passaram um tempo,
já se foi as marcas, mas hoje eu vou marcar a tua história. Eu não sei qual o problema em que você está enfrentando, mas um dia você vai dizer: dias depois, Jesus entrou na minha casa, dias depois, Ele fez um milagre. E se você acredita nisso, jogue a tua mão pro alto e mais uma vez aplaude. Dias depois, depois do cativeiro, depois da luta, depois da adversidade, é o dia que Ele vai marcar a nossa vida. Então a história está marcando, está falando o dia do acontecimento. É o interessante, a Bíblia é muito cuidadosa. O texto nos ensina que Jesus mais uma vez retornou. Jesus mais uma vez voltou a Cafarnaum. E eu te pergunto, este homem, Stephanie, já estava há tempo nessa situação, Luana, nessa situação horrenda, horrível, esquecido, paralítico. Jesus já via, já estava ciente, provavelmente cruzou por ele, provavelmente ele estava sentado à beira do caminho. Jesus fez assim, passou por cima, mas não deu a mínima. Mas agora o mestre vai voltar a Cafarnaum. Por que Jesus não curou na primeira vez que ele teve em Cafarnaum? É porque tudo tem um tempo. Nós trabalhamos com cromos, Deus trabalha com kairós. Então espera o tempo de Deus, espera o tempo de Deus. O tempo de Deus vai chegar na tua vida. A hora de Deus, ela vai chegar. Ele retorna. E quando ele retorna famoso. Quando ele retorna não como servo, ainda que os romanos viessem a desprezar. Até porque Marcos é muito cuidadoso. Quando ele vai falar para os romanos, ele apresenta a moeda representante deste período. Ele apresenta como servo, ele apresenta a imagem dos Césares, ele apresenta Jesus como servo. Mas quando Jesus vai para Cafarnaum, é quando ele retorna de Cafarnaum, a coisa muda, a situação fica diferente. Mas é necessário passarmos por um período. E é uma das coisas também, é o que consigo entender e encontrar nesse texto. É um milagre interessante, e que provavelmente você já leu, releu, entendeu a história. O interessante é que este homem jazia algum período neste lugar. Anos se passaram. E quando correu a notícia em que um homem famoso, um doce nazareno, estava na cidade, todo mundo correu para aquela casa. Todo mundo se direcionou para aquela casa. Todo mundo foi em direção a este lugar. Por quê? Porque Jesus estava na casa. E quando Jesus está na casa, algo acontece. Alguém se compadece daquele homem. Alguém vê aquela situação e se compadece e resolve ajudar. Por quê? Aquele homem durante anos, ele estava ali naquele lugar e observando voltas e idas. Pessoas recebendo o teu milagre. Pessoas retornando da casa do Senhor e dizendo: eu recebi o meu milagre. E ele só estava contemplando, ele só enxergava o que estava na frente da cortina, mas nunca enxergava o que estava através. Alguém passava diante dele e falava: rapaz, o homem está na cidade, o negócio está muito forte, eu recebi o meu milagre, tu vai ficar aí, rapaz, eu estou indo para casa. Passava uma outra pessoa e dizia: olha, rapaz, o negócio lá está forte, eu fui criado com os meus pais, mas durante longos anos eu carregava uma trombose terrível. E aí, meu irmão, Jesus me curou, mas eu fui até lá. Passava uma outra pessoa, quem sabe essa pessoa passou manco, quem sabe de cadeira de roda, e ele está deitado ali, Leonardo, assistindo
vendo tudo isso, mas ele não podia andar. E quem não anda, quem não caminha, não tem novidade de vida. Lá vem aquele que passou de cadeira de roda e diz: rapaz, eu passei aqui deitado praticamente, agora eu estou passando correndo. E você, rapaz, tu ainda está aí. Ele está: ai meu Deus, quando é que a minha hora vai chegar? Deus então vai levantar 4 homens, 4 pentecostal, 4 homens avivados, 4 homens de fé, e diz: rapaz, eu não sou nada, eu não tenho nada, mas eu conheço um que vai te tirar, eu conheço um que vai te tirar do calabouço. Escuta isso, eu não sei o teu problema, eu não sei o que você está passando, mas o que me interessa é quem vai te tirar dessa situação, é quem vai te... Só quem tá precisando de um milagre, só quem tá, joga a mão pro alto. Deixa eu profetizar, ó Deus, em nome de Jesus, a partir de hoje não teremos mais paralítico. Hoje tem levante e anda. Quatro amigos. Quem foi que te falou? Quem não tem amigo? Quem não tem amigo? Quem foi que falou que não existe amigo? Existe amigo sim, mas chegados que irmão. E quem tem amigo não fica paralítico. Não fica paralítico não, Paulo Vitor. Quem tem amigo não fica. A história do homem muda, porque sempre vai existir escutismo. Sempre vai existir 2 multidões. Uma vai orar por você, vai te encorajar, vai te pegar pelo braço e vai te dar um salavanco: rapaz, não vai por aí. Vai interceder pelo teu casamento. Mas vai ter uma multidão que vai te pisar, que vai te ignorar. E o que mais me chama a atenção, que a multidão apertou, afluiu. Só que nós temos o hábito de sempre olhar para a multidão. Ele olhou para uma multidão, Jesus só olhou para 4. Meu filho, eu só preciso de 4 homens para te tirar dessa tristeza. Eu só preciso de 4 pessoas. Enquanto nós estamos pensando em caminhão de bênção, em caminhão do Faustão, em caminhão isso, daquilo, Jesus só está querendo uma confissão da nossa parte. Jesus só precisa de pouco, irmão. Quem não se lembra do azeite da viúva? Eu não tenho nada. A tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite. Ele disse: basta. E se não tivesse azeite, Jesus ia fazer. 4 homens pegam esse homem. A história dele vai começar ali. Porque para uma história começar, que ele discute isso, primeiro você precisa obedecer o tempo. Passou-se o tempo, Jesus teve, passou por ele, pisou, quem sabe, esperou o período, agora ele retornou. Ele foi alcançado. Jesus se enxergou. Agora falta mais um passo para que ele adquire o seu milagre. Os 4 homens pegam ele, carrega no seu leito. Só que teve um período. Quando eles chegaram naquele lugar, naquele ambiente, estava tudo tomado. Porque culto pentecostal, e aonde Jesus está, Jair, isso é terrível. Todo mundo quer participar, todo mundo quer estar junto. Então a casa estava cheia, a casa estava lotada. Jesus estava no negócio, tinha milagre, tinha cura, tinha tudo. Então automaticamente, por ser ele o último, eu entendo que ele era o último. Porque quando eles chegaram na primeira porta, não conseguiu entrar. Tentou a segunda, também não. E provavelmente, quem sabe, o paralítico diz: rapaz, me deixa aqui, estou dando um trabalho terrível, nem conheço vocês, estou passando um perrengue terrível, e vocês com esse peso todo aí, pode me deixar aqui, não vamos desistir de você não. Nós não vamos parar por aqui, vamos tentar a terceira porta. E nada também, a multidão é complicado. Todo mundo na porta. Eles poderiam também já ficar na porta, eles poderiam parar por ali mesmo,
Porque eles sabem que o Senhor é poderoso. Eles sabem que o Senhor é poderoso. Só uma palavra era suficiente para mudar a história daquele paralítico. Só que eles queriam mais. Eles precisavam de mais. Então o que estava faltando era o que? Uma atitude. Eles poderiam dizer, quem sabe? O próprio paralítico falou, rapaz, vamos ficar na fila. Quem sabe a gente só consegue alcançar a porta. E os 4 diziam, não, querido, nós vamos até Jesus. O culto aqui fora está muito bom. A unção está perfeita. Mas eu não quero só a porta. Eu quero estar aos pés do mestre. Ficar na porta é muito bom. Ficar na porta é muito gostoso. Mas deixa para quando eu me virar um diácono. Deixa para quando eu ficar na bateria. Mas enquanto é isso, eu quero ficar lá dentro, dando glória a Deus, dando aleluia. Eu não vou ficar na porta. Vamos entrar. Quando observar a outra porta estava lotada. Rapaz, agora não tem jeito. O que nos restou agora só tem uma solução. O quê? Vamos fazer igual Homem-Aranha. Vamos escalar a parede e vamos por cima. Não que eles furaram, entendam bem. Era comum, era normal. Segundo a história judaica, todo lar, naquele período, era comum fazer as reuniões em cima dos telhados. Então, automaticamente, tinha uma abertura, mas não podia. Acredito eu que pegaram uma escada, colocaram sobre a parede para passar. Só que, para se subir essa escada, ele precisou conquistar os degraus. Porque não se conquista milagre queimando etapas. Não se conquista milagre pisando nas costas ou na cabeça de ninguém. Não se conquista milagre sem querer empurrar. Tem que primeiro subir o primeiro degrau, depois o segundo e depois o terceiro. Porque se eu for queimar etapas, eu não vou conseguir o meu milagre. Eu já falei isso, mas eu vou repetir propositalmente. Todos nós sabemos que para uma borboleta crescer, ela tem um período. Aquele período que vai dar força a ela. E quando ela estiver no ponto para voar, sabe o que ela vai fazer, Jailson? Ela vai quebrar o casulo. Quebrando o casulo, ela bate asa. Mas quando a borboleta quebra o casulo antes do tempo, ela atrofia. E ela atrofiando, ela não vai voar. E se ela não voar, ela não tem novidade de vida. Não adianta pular os degraus. Não adianta queimar a etapa. Não adianta quebrar o casulo. Espera o tempo de Deus. Se você quebrar o casulo, você não vai voar. E Deus não quer ver você atrofiado. Deus quer ver você voando. Já estou terminando. Durante toda a história desse homem, durante toda a saga e trajetória, ele tinha um companheiro. Seu pai, seus amigos, os amigos só ficaram com ele por questão de horas, muito rápido. Fez aquilo em que Deus e que provavelmente eles nem entenderam nada, mas é assim que Deus faz. Deus usa a pessoa para nos abençoar. Mas ele tinha um companheiro muito forte. Seu pai, sua mãe? Não. Aliás, nem companheiro. Algo que subjugava ele, que era o leito. O que oprimia este homem, escute isso e redobre bem a tua atenção, era o leito. Sabe por quê? Ele sendo paralítico, exercia, eles tinham um leito. Porque eu tenho a minha companheira, a minha esposa. Conversamos bastante. Pastor Antônio, como pastor, tem a sua esposa, que automaticamente acaba sendo pastora também deste rebanho. E ambos compartilham, conversam acerca dos ministérios.
E não é diferente com nenhum dos senhores. E a esposa vice-versa. Só que existem coisas lá no fundo da alma que é só você e o leito que sabe. Se coloque de pé em nome de Jesus, eu vou concluir isso. Existe coisa no fundo da sua alma, gente, que só o seu travesseiro sabe. Existem lágrimas que vai escorrer pelos seus olhos, que não vai ter um ombro amigo para que tu possa abraçar, chorar e cair sobre o ombro do teu amigo. Existia período no ombro desse homem que só o travesseiro, pum, 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 recolhia. Então o leito dele passou a oprimir, passou a subjugar ele, passou a agarrar ele. Durante toda a história e vida, foi aquele leito. Então ele tinha sobre os seus ombros um jugo, uma submissão terrível, em que ele conversava, quem sabe eu não aguento mais essa situação. Há quanto tempo eu estou paralítico? Há quanto tempo eu estou travado e agarrado dentro desse leito? E quem sabe, há pessoas nesta noite com essa situação. Há pessoas que adentraram aqui olhando para o retrovisor. Eu já tive, eu já fui, eu estava, eu pregava, eu cantava, eu falava em língua, eu tinha tudo isso. Mas hoje, o que me resta é um leito, cheio de aflições, cheio de dores, me subjugando toda a minha vida. As crises existenciais me aflorando, tomando a minha vida. E você querendo dar um ponto final, mas não consegue, em momento algum. E automaticamente algumas pessoas desistem. Quem sabe entrou aqui, desistiram. Adentraram aqui porque prometeu a amiga que viria, então para não ficar mal. Nada. Você vem aqui porque Deus ele tem uma palavra para a sua vida. Você vem aqui porque foi Deus que te trouxe. A história diz que nenhum de nós como homem temos o poder de te convencer do pecado. Não. Pode adentrar você de coração duro ou não. Quem muda toda a história é Ele. Então a única coisa em que ele tinha era o leito. A única coisa qual ele compartilhava, que subjugava, que massacrava ele. Escuta, eu já estou terminando. Que massacrava a vida dele era o leito. Ele só tinha isso para compartilhar, até porque ele estava sob o domínio daquele leito. Agora olha só que interessante. Ele chega ao objetivo, aos pés do Senhor. Jesus olha para a cara dele, acredito eu, cruza os braços, dá um sorriso desse bonito, igual o evangelista J dá, e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Agora escute isso. Perdoados estão os teus pecados. Meu filho, o cara quer andar, ele quer caminhar. Perdoados estão os teus pecados. Porque a história diz que os fariseus estavam perto e a razoar. Quem pode perdoar pecado é Deus. Só que na lei romana, é claro que sim. Mas quem estava ali deu uma gargalhada e disse: esse homem está querendo andar, Senhor. Ele não quer perdão dos pecados, só quer. O problema dele não era físico. O problema dele não era a articulação travada, não. O problema dele era interno. O que subjugava ele era a podridão que estava dentro dele. O que massacrava, o que impossibilitava a caminhada desse homem era o que estava dentro. Sabe por quê? É melhor ir paralítico para o céu do que ir andando para o inferno. Escuta, segura. Escute isso. Eles arrazoavam, por quê? Os fariseus estavam acostumados. Curou, andou.
mas a alma não. Jesus, ele olhou e riu e disse: perdoado estão os teus pecados. Escute isso, porque isso é forte. Porque quando nós temos a alma machucada, marcada, maltratada, rancorosa, ela nos paralisa, ela não permite a caminhada, porque a alma está carregada, a alma está suja. É tudo que temos é um leito, é tudo que eu tenho é uma desgraça. Segura. Só os instrumentos. Só que Ele é um Deus poderoso. Ele não faz nada por incompleto. Filho, os teus pecados estão perdoados. Ele já estava curado. Agora o que precisava sair da vida dele, na grande realidade, era uma inversão agora de valor. Aquilo que subjugava ele, quem vai subjugar agora é ele. Jesus não termina a história. Filho, perdoadas estão os teus pecados. Agora ele vai falar assim, versículo 8: levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Sabe o que Jesus está falando? Ei, meu filho, os problemas chegaram aqui hoje montado em cima de você. Agora pega estes problemas, monta em cima dele e vai para a tua casa. Vai para a tua casa, vai para a tua casa. Oh, meu Deus do céu, existem muitas pessoas que chegaram machucadas. Existem muitas pessoas, pastor Antônio, que chegaram aqui com jugo, mas vai sair levando ele o cabresto. No cabresto ele vai falar assim: Satanás, o teu lugar é aqui, ó, debaixo do meu pé. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. De tudo que você passou até chegar aqui, você não pode desistir agora. Faltam tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Oh, meu Deus do céu. Eita Deus. Ei, queridos, sabe o que eu estou vendo aqui de cima? Oh, meu Deus do céu, que coisa linda. Eu estou vendo muita gente aqui hoje pegando o leito, botando debaixo do braço e dizendo: eu vou para casa, eu vou para casa, eu vou para casa, eu vou. Não desiste não, não desiste não, não desiste, não desiste. Oh, Espírito Santo de Deus, segura. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu não vou nem demorar muito. Só você que está com leito debaixo do braço, joga a mão pro alto em nome de Jesus. Oh, meu Deus do céu, o leito está pesado ainda, não está? Só você, então levanta a mão lá no alto. Você que levantou a mão para o alto, saia do teu lugar em nome de Jesus. Vem até aqui à frente, nós vamos orar pela tua vida. Vem, querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso, saia do teu lugar, isso. Traz o leito também, traz o leito, traz o leito, traz o leito, traz o leito. Oh, meu Deus do céu, hoje você vai subjugar, hoje você vai dominar, hoje você vai dominar os problemas, hoje você vai dominar as adversidades.